Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Direito e Poesia. Eu sou o professor Nedel e, de braços abertos, saúdo a todos. E mando também, de braços abertos, meu abraço especial àqueles que se inscreveram no nosso canal. Isso para nós é muito relevante. E um grande abraço também para aqueles que estão nos honrando aqui com a companhia e visualizando aqui os nossos vídeos, né? Eu fico muito contente com tudo isso, né? E mando então o meu grande abraço para todos vocês. E por falar em vídeos, hoje nós vamos seguir avançando, né? O nosso vídeo de hoje acho que é da maior importância e me permito dizer que acho que todos vão gostar. Alexandre o Grande e o grande Manuel Bandeira. Esses são dois mitos da cultura. O primeiro deles, temos que reconhecer, Alexandre o Grande, o célebre Alexandre da Macedônia, né, é um mito universal. Vejam que ele viveu no século IV antes de Cristo, né, lá na Macedônia, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, e se perpetua até hoje a sua, digamos assim, popularidade, né? Ele continua atual hoje a figura de Alexandre. Todo mundo já ouviu falar em Alexandre o Magno, né, em Alexandre o Grande, né? Na Ásia, durante séculos e até hoje ainda, em muitas regiões da Ásia, ele é cultuado como um deus, né? E para ter ideia da importância de Alexandre, até a Bíblia Sagrada, no livro primeiro dos Macabeus, narra os feitos de Alexandre da Macedônia. Então, para vocês terem uma ideia, até a Bíblia narra os feitos de Alexandre, né? Então, e o outro, né? O grande Manuel Bandeira, não é um mito universal, mas é um grande mito da nossa cultura, um mito produzido pela civilização brasileira, né? O nosso grande poeta, poeta da minha maior admiração, e que, a meu ver, foi que melhor entendeu e compreendeu a essência da alma brasileira, que como ninguém ele canta, né? Com simplicidade, com beleza e ao mesmo tempo com grande profundidade. Então esses dois monumentos da cultura universal, e me permito dizer que Manuel Bandeira é um monumento da cultura universal, transcende as dimensões da cultura brasileira. E eu começo então falando de Alexandre, né, que viveu, como eu já disse, no século IV a.C. E a minha, digamos, influência desse vídeo está aqui nesses 3 volumes do professor Valério Massimo Manfredi, professor italiano, do século XX, que foi um estudioso das civilizações antigas, né? E então, nessa obra, nessa grande trilogia, o professor Manfredi, digamos, desenvolve, claro, estudou muito, pesquisou muito, né? E desenvolve uma espécie de biografia romanceada da figura de Alexandre. Então, são esses 3 volumes. O primeiro se chama O Sonho de Olímpias, do qual eu vou falar um pouco. O segundo volume são As Areias de Amon. E o terceiro volume, Os Confins do Mundo. Então, eu vou falar um pouquinho desses 3 livros que, de certa forma, me inspiraram aqui na composição desse livro. É curioso, aqui no primeiro, O Sonho de Olímpias, Olímpias era a mãe de Alexandre, foi a mãe de Alexandre. E ele abre o romance, nosso Manfredi, descrevendo uma cena que é muito curiosa. Uma cena até erótica, né? Mas eu vou descrever, está aqui no livro do Manfredi, para quem quiser ver, né? Que é o seguinte: está lá Olímpias deitada no seu leito, ao lado do rei Felipe da Macedônia, que será o pai de Alexandre, e depois de um jantar, depois, na verdade, um banquete macedônio, Felipe, cheio de vinho e de comida, ressona pesadamente. Olímpias está a acordar e ouve um ruído.
suave e sutil, é uma imensa serpente que se aproxima da cama e que invade a cama. É, essa serpente grande olha, num primeiro momento, Olímpia sente medo, mas depois se tranquiliza. E a serpente, digamos assim, no enleio erótico, ela envolve, se mistura nos lençóis e tal, e possui eroticamente Olímpias, fecundando Olímpias. Né? A serpente em cena é o deus Dionísio. Né? Dionísio é cultuado em forma de serpente. Então, aqui está a origem divina de Alexandre, evidentemente que dentro da visão mítica do paganismo grego clássico. Né? Alexandre nasce, vem a infância de Alexandre na corte de Pela, a capital da Macedônia, né? E ali ele se desenvolve e desde cedo mostra assim uma inteligência e uma vivacidade muito grande na pessoa de Alexandre. Né? E seu pai, que vê qualidades especiais nele, vai buscar ninguém mais, ninguém menos do que o filósofo grego Aristóteles para ser o seu professor. Então, durante anos, Aristóteles leciona, é o aluno. Digamos, Alexandre é pupilo de Aristóteles, né? Foi seu professor particular durante vários anos. É curioso, aqui o Manfredi, o Valério Márcio Manfredi, diz que quem fez o parto de Alexandre foi o doutor Nicômacos, o médico Nicômacos. Nicômacos que é o pai de Aristóteles. Né? O pai de Aristóteles nasceu em Estagira, na Trácia, região da Macedônia. Mas como o seu pai, o médico Nicômaco, era um profissional de grande qualificação, ele é convidado para trabalhar na corte do rei Amintas, em Pela, capital da Macedônia. Então, Aristóteles convive lá em Pela, inclusive conhece Filipe, o príncipe Filipe, naquele momento, filho do rei Amintas da Macedônia. E depois, Aristóteles, aos 17 anos, vai estudar em Atenas, na academia do grande mestre Platão, onde estudou durante 20 anos na academia de Platão. E ao final, então, desse tempo, Filipe já, o rei Filipe da Macedônia, quando está em... Ele, digamos assim, domina a Grécia toda com o seu feroz exército macedônio, e Filipe vai impor o fim de um ciclo, o ciclo clássico na cultura grega da cidade livre, da cidade-estado livre, a polis. E isso se dá definitivamente na célebre Batalha de Queroneia, onde Filipe derrota Atenas, impondo o fim do ciclo clássico das polis, né, da cidade-estado. Pouco tempo depois, Filipe é assassinado de uma forma que até hoje não foi desvendada, o assassinato de Filipe e os motivos desse assassinato, mas a verdade é que Filipe é assassinado e o seu filho, o príncipe Alexandre, então, assume o trono da Macedônia por volta dos 20 anos. Então, Alexandre assume o trono da Macedônia, organiza o seu exército e parte para a sua grande campanha, a campanha de Alexandre. Essa campanha terá um impacto tremendo na cultura ocidental. Ele vai trazer um novo ciclo histórico que é o chamado helenismo, o período cultural do helenismo. Será uma consequência histórica da campanha de Alexandre. Então, Alexandre sai da Macedônia com seu exército por volta de 30 a 40 mil guerreiros, 30 a 40 mil soldados, e vai entrando, vai adentrando no território persa, né? E enfrentando o rei Dário III, né, descendente de Ciro da Pérsia, né, e essas escaramuças e contra outros povos, Alexandre vai avançando. O caso de Alexandre é um caso raro na cultura e na tradição de toda a cultura bélica universal,
que ele é um guerreiro e, ao mesmo tempo, é um intelectual. Ele traz, digamos, muito da influência aristotélica, né? É, e, ao mesmo tempo, ele participa pessoalmente, ele vai à frente do exército, ele luta com seus guerreiros no meio, né? Ele faz questão de enfrentar situações de perigo, né? É um caso raro isso. E ele vai vencendo, e até que chega numa certa altura que o exército todo de Dario III vem ao seu encontro. E há a célebre batalha de Isso, na planície de Isso, já no interior da Pérsia, Alexandre, com um exército de 30, 40 mil homens, e segundo até diz aqui o Manfredi, e outras fontes também confirmam isso, o exército de Dário III tinha mais ou menos 800 mil guerreiros. E Alexandre, por volta de 30, 40 mil, vence o imenso exército de Dário. Uma coisa impressionante. Aliás, Alexandre nunca perdeu nenhuma batalha. Por isso, esse mito que o acompanha até os dias de hoje, né? Então, Alexandre vence Dário, Dário foge e acaba sendo assassinado, também de forma que não se sabe muito bem como foi, e Alexandre se eleva à condição de imperador da Pérsia, né? De imperador da toda a Pérsia, e segue avançando, fundando cidades, levando a língua, as instituições e a cultura grega para toda a vastidão do Oriente. Para termos uma ideia, Alexandre chega até a Índia, funda reinos na Índia e avança e chega até as geleiras do Himalaia com seu exército. E lá ele conhece a bela princesa Roxana, com a qual vai ter um filho, e filho esse que ele não conhece, infelizmente morre antes de conhecê-lo, mas juntamente com a princesa Roxana, lá nas geleiras do Himalaia, ele resolve então retornar e rever a sua Macedônia natal. E nesse retorno, então, depois de muitos anos de luta, ferimentos graves que ele sofreu, ele acaba morrendo na cidade da Babilônia, aos 33 anos de idade, coincidentemente, a mesma idade de Jesus, né? Ele morre com 33 anos, foi acometido de uma febre na cidade da Babilônia e ali faleceu, né? E então a grande consequência da campanha de Alexandre, ele literalmente acaba com o mundo clássico, e o Império Macedônico que ele funda vai promover um sincretismo cultural entre o Oriente e o Ocidente, né? O Oriente vai trazer o zoroastrismo, a religião pérsia, a, o budismo, vai trazer o budismo para o convívio, vai trazer a religião da Babilônia, né? A grande contribuição da Babilônia é algo que se prolonga até hoje na cultura humana, de modo geral, e aqui no Ocidente, que é a astrologia. A astrologia é uma coisa da Babilônia. E que a campanha de Alexandre, o sincretismo que ela produziu, traz. Então, até hoje a gente abre aí o jornal, aqui em Porto Alegre abrimos a 0 hora, está lá o horóscopo de todo mundo, como praticamente em todos os jornais na cultura ocidental, né? Isso é uma coisa da Babilônia, né? E a cultura da astrologia se proliferou como uma febre no mundo grego, né? E a Grécia, o que tinha? A Grécia tinha a sua religião, o paganismo, que, convenhamos, não tinha a mesma estatura do budismo e nem do judaísmo também, né? Como religião. Mas a Grécia tinha a ciência, tinha a filosofia, que também a ciência e a filosofia grega, nessa interação sincrética com os outros, com as outras
populações orientais também causou influência, né? Então, é esse contexto geral da cultura que a campanha de Alexandre proporcionou, que é o chamado o helenismo, né? Que é a influência da cultura helênica, da cultura grega, da sua língua, das suas instituições, da sua arte e da sua ciência. Mas também mostra que esse sincretismo trouxe influências do budismo, do zoroastrismo, da astrologia, e mais tarde também da religião judaica e mais tarde ainda do cristianismo, né? Jesus, a crença de Jesus de Nazaré como um profeta, como um ser divino, ela se desenvolve no contexto cultural do helenismo, né? Então, vejam, tudo isso, essa campanha fantástica de Alexandre, em pouco mais de 10 anos, propiciou. Então, Alexandre, né, no seu retorno, acaba morrendo, como eu já observei, né, na Babilônia, ele tem uma febre e morre, deixando, enfim, essa grande influência. E olhando aqui, né, esse mapa aqui do terceiro volume do Valério Máximo Manfredi, né, há um momento em que Alexandre passa por Persépolis. Está aqui a passagem dele por Persépolis, que era a capital de Dario III, e Alexandre destrói Persépolis, incendeia aquele que era o mais belo palácio do mundo antigo, que era o Palácio de Dário III. E por que motivo Alexandre destrói o Palácio de Persépolis? Uma, porque ele não quer deixar resquícios do poder anterior. Então, é ele que digamos assim, o novo imperador, que de fato é, né, do Império Macedônio, que vence o Império Persa. E também para vingar, porque os persas haviam invadido a Grécia, inclusive destruído a Acrópole de Atenas, né? E Alexandre, até por ter sido aluno de Aristóteles, é um cultor é, da cidade de Atenas, que também eu acho, recentemente estive lá, fui ver pela primeira vez a cidade de Atenas, me emocionei bastante quando estive na Acrópole, né? E o jovem Aristóteles, porque quando Felipe vence Atenas na Batalha de Queroneia, havia, eu até vou aqui contar esse breve episódio, havia uma tradição de que se juntava os guerreiros, fariam uma grande pira e queimava-se os corpos, né? E daí pegavam as cinzas e, como sinal de respeito, se levavam as cinzas para a cidade vencida em carroças. Então Felipe, ainda vivo, dá essa incumbência ao filho Alexandre de, em nome de Filipe e da Macedônia vencedora, ele leva como sinal de respeito as cinzas para Atenas que havia sido vencida. Então, antes de Alexandre sair com as carroças levando as cinzas dos guerreiros de Atenas para a sua pátria, Felipe diz: e tu vais ter a oportunidade de conhecer a cidade mais bela do mundo, que é Atenas, né? É, eu tive a honra de conhecer Atenas e, para quem tem alguma cultura clássica, se emociona quando chega em Atenas, né? Mais adiante, talvez em algum vídeo, eu vá mostrar para vocês alguma coisa desse meu encontro pessoal com a cidade de Atenas e com a Acrópole, né? E, então, nesse retorno, Alexandre leva as cinzas dos guerreiros, chega em Atenas, conhece, fica maravilhado com a cidade de Atenas, passa lá vários dias. E aí, andando por lá, ele ouviu que estavam próximo onde viviam o filósofo Diógenes, né? Diógenes é o célebre filósofo que vivia, um filósofo cínico, que vivia dentro de uma barrica, né? Dentro de um tonel de madeira, né? E essa passagem aqui é icônica, né? Hoje, quando a gente fala em cínico, as pessoas acham que é uma pessoa ruim, falsa, negativa, cínico, cinismo. Os cínicos eram justamente críticos da hipocrisia das instituições.
Cínico vem de canino em grego. Então, os filósofos cínicos desprezavam as instituições hipócritas, que assim eles consideravam, e preferiam viver junto à natureza como um cão, de uma forma simples. Né? Isso é curioso. Então, Diógenes, o grande cínico, vivia dentro de um tonel e aceitava doações, vivia literalmente, digamos assim, de mendicância, quando davam alguma coisa para ele. Alexandre sabia disso e foi procurar Diógenes. E quando chegou na frente, diante de Diógenes, Alexandre diz, o jovem Alexandre diz: Salve Diógenes, Alexandre, príncipe da Macedônia, te saúda. E peça-me o que quiseres, que eu poderei realizar o teu desejo. E aí então, Diógenes, que estava com 70 anos de idade, completamente nu, tomando banho de sol, diz para Alexandre: Então eu vou te pedir, saia da minha frente, que eu estou tomando sol e tu estás me fazendo sombra. Depois desse início um pouco difícil, os dois acabaram tendo uma longa conversa reservada. Não se sabe o teor dessa conversa, ao final da qual Alexandre disse: Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Isso mostra também a percepção cultural dessa grande figura que foi o nosso Alexandre. Né? Pois bem, eu contei aqui essa pequena passagem, né, da vida de Alexandre, poderia contar muitas outras, que há grandes momentos, mas acho que, no geral, eu disse o que eu queria dizer sinteticamente sobre a figura dele. Né? E eu estava aqui, nesse contexto, falando da sua passagem por Persépolis, lembrando então que ele destrói Persépolis e passa por Passárgada. E quando Alexandre passa por Passárgada, segundo Manfredi, ele não ataca Passárgada, ele simplesmente passa. E essa passagem está aqui, Persépolis e Passárgada, no campo da Pérsia, no interior profundo da Pérsia. Então Alexandre passa por lá. E quando eu lia e olhava isso, até me emocionei vendo passar, me lembrei aqui do nosso grande Manuel Bandeira. Tá? E do seu célebre poema Vou-me embora para Passárgada. Então, agora, eu vou ler um trecho do itinerário de Passárgada, que é uma espécie. Vejam a importância de Passárgada na obra de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira dá à sua autobiografia o nome de Itinerário de Passárgada, a sua autobiografia. E há um trecho do Itinerário de Passárgada em que Bandeira fala da relação dele com esse poema célebre. Né? Então eu vou ler aqui essa passagem e depois vou ler também o grande poema de Manuel Bandeira, Vão-me embora para Passárgada. Diz Manuel Bandeira: Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome, Passárgada, que significa Campo dos Persas ou Tesouro dos Persas, e que suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Mais de 20 anos depois, quando eu morava na minha casa, na Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito na vida por motivo da doença. E agora aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, né, e falar um pouquinho de Manuel Bandeira, da sua doença. Manuel Bandeira teve tuberculose nas primeiras décadas do século XX, que era uma doença terrível, viral, para a qual não tinha remédio. É mais ou menos que nem uma gripe, que nem recentemente tivemos a Covid, né?
não havia remédio. Por volta de 1955, no meio da década de 50, é que surgiu, foi descoberta a penicilina. E a penicilina, então, permitiu combater a tuberculose e até levar à sua erradicação. Tá? Mas até então, aqueles que tinham a tuberculose sofriam muito, porque, além do mais, ela era transmissível, né? Virótica e transmissível, a pessoa tinha que ficar em grande solidão e sofrendo muito, que era uma doença terrível e para a qual não havia remédio, né? Então, Manuel Bandeira viveu o signo dramático de ser um portador da tuberculose. Sofreu muito por conta disso e isso lhe trouxe uma grande solidão. Ele foi buscar, digamos, para amenizar os efeitos da tuberculose, iam para terras altas. Né? Manuel Bandeira chegou a ir até a Suíça, esteve lá nas montanhas da Suíça para buscar algum conforto. Lá ele, inclusive, conheceu outros escritores, inclusive Paul Valéry, um grande poeta francês com o qual ele fez amizade, mas daí ele retorna ao Brasil, ia muito ali para Petrópolis, nas montanhas do Rio de Janeiro, para buscar, digamos assim, algum conforto para o seu mal, para a sua saúde abalada pela tuberculose. Mas, ao mesmo tempo, Bandeira, na sua obra, eu voltarei a ele mais adiante em outros vídeos, porque os seus poemas são magníficos, né? Bandeira consegue assim uma simplicidade e uma espontaneidade que eu não vejo em nenhum outro poeta brasileiro. Nesse momento de profunda depressão e tristeza e sofrimento, que está no livro Libertinagem, há um poema célebre de Bandeira que é o Pneumotórax. O pneumotórax era uma espécie de procedimento que se fazia com azoto, que era a tentativa de cauterizar a tuberculose nos pulmões afetados por ela. Então, Bandeira tem um poema que se chama Pneumotórax, né? E ele diz: febre, dispneia, suores noturnos, a vida toda que poderia ter sido e que não foi. Mandou chamar o médico, diga 33. 33, 33, 33. Respire fundo. O senhor tem o pulmão direito infiltrado e o pulmão esquerdo afetado. Então, doutor, não é possível fazer o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é mandar tocar um tango argentino. Vejam só, ele brinca e ironiza essa situação dramática. Então, eu me permiti aqui, no meio da leitura desse texto do Itinerário de Passarga, até para todo mundo entender melhor o contexto mais amplo do sofrimento de Manuel Bandeira, trazer esse poema dele, o Pneumotórax. Voltamos aqui agora para o seu texto, onde ele fala do poema de Passarga. Né? Então, mas o que ele diz aqui, né, desse momento dramático, né, de tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença. É, e quando ele estava em grande tristeza, envolvido por um profundo desamparo, nessa circunstância, diz Bandeira, saltou-me de dentro do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Já nesse tempo, eu não forçava a mão. Abandonei a ideia. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema, porque vejo nele
em esforço, isto é, em síntese, toda a minha vida. E também porque parece que nele soube transmitir a tantas outras pessoas a visão e promessa da minha adolescência, essa passárgada, onde podemos viver pelo sonho o que a vida madrasta não quis nos dar. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não como forma imperfeita, nesse mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Então, agora, finalizando esse nosso vídeo, vamos ouvir o poema Vou-me embora para Passárgada. Mas, antes de fazê-lo aqui, já não, me despedindo de todos, lembrando que podem dar um like e, digamos assim, se inscreverem no nosso canal e apoiarem, se acharem assim que somos merecedores disso, o nosso canal Direito e Poesia, né? E o nosso canal Direito e Poesia, que tenta refletir o direito, mas trazer para o convívio de todos a grande poesia. E aqui temos, eu já falei em outro vídeo, que uma das coisas, nós podemos ter vergonha e tristeza por muita coisa ruim no Brasil, mas uma grande coisa nós temos, a poesia brasileira. E aqui nós teremos um exemplo da maior estatura da poesia brasileira, naquele que talvez é o seu maior poeta, e no grande poeta, talvez o seu maior poema, Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, que está no livro Libertinagem. Então vamos ouvir o poema do grande mestre. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada.